Nesse vídeo você vai ter uma aula completa de como configurar o QGIS e instalar complementos no software. Tudo isso num passo a passo muito simples e fácil para que você possa iniciar seus primeiros projetos no programa. E se após assistir este vídeo você ainda tiver qualquer dúvida, ou até mesmo tiver alguma sugestão, põe aqui embaixo nos comentários, que eu vou te responder prontamente. Você está no canal QGIS Fácil, onde você aprende tudo o que você precisa saber sobre o QGIS, sem complicação, e de graça. E agora vamos ao que interessa. Eu fiz questão de deixar o meu QGIS aqui com a configuração padrão dele mesmo, para ficar mais didática a aula. Ou seja, se você instalou seu QGIS agora, o software deve estar mais ou menos com essa configuração, dependendo também da versão do programa que você tiver aí. Mas independentemente da versão, você vai conseguir aplicar este conteúdo aqui sem problemas. A primeira coisa que você deve fazer é a configuração inicial do QGIS corretamente. Assim, toda vez que você abrir o software, ele vai estar com a configuração que você escolheu aqui. Então vamos em Configurações. Nessa aba você faz a configuração geral do programa, ou seja, a configuração inicial do QGIS. Então você clica em Opções, e vai abrir essa janela onde você tem aqui algumas configurações. E a primeira coisa que você vai fazer é configurar o SRC do QGIS, ou seja, você vai configurar o sistema de coordenadas do software. Para isso, você vem aqui em SRC. E você tem logo aqui acima SRC para projetos. E aqui, apesar de no Brasil nós termos como padrão o Datum Sirgas 2000, eu prefiro usar como padrão o WGS84, e vou te explicar por quê. Eu percebi que alguns plugins do QGIS têm uma certa incompatibilidade com o Sirgas. E é por isso que eu deixo o meu QGIS todo configurado para trabalhar com o WGS84. Mas você pode colocar outro datum. Eu prefiro o WGS porque eu sei que ele não traz bugs para mim normalmente. O sistema de coordenadas eu prefiro deixar o geográfico, porque eu não preciso estar me preocupando com qual fuso eu vou trabalhar. Então, você pode usar como padrão mesmo o WGS84 Lat/Long, coordenadas geográficas. Mas, se você preferir, também pode marcar essa opção aqui de cima. Nesse caso, quando um novo projeto for criado, você vai usar o SRC da primeira camada que você adicionou como padrão para o projeto. Eu prefiro marcar essa opção de baixo aqui mesmo. Agora vamos aqui na opção SRC para camadas. Quando você vai inserir um arquivo cartográfico aqui no QGIS, às vezes você tem que indicar qual é o datum e o sistema de coordenadas que você está usando, porque nem sempre ele tem indicado no arquivo. Para isso, existem essas opções aqui. A gente tem aqui o SRC padrão, que é o WGS84 Lat/Long, mas eu sempre marco aqui a opção Perguntar por SRC. Então, quando você for inserir um arquivo, e ele não tiver as informações do datum e do sistema de coordenadas, quando você for abrir, o QGIS vai te perguntar qual que é o sistema de coordenadas do arquivo. Eu gosto de marcar essa opção porque às vezes o arquivo não está salvo com essa informação, mas eu sei a informação pela base que eu usei, ou seja, onde eu baixei eu tenho essa informação. Essa opção aqui, Medidas Planimétricas, eu também gosto de deixar marcada. Agora vamos para a aba Renderização. Aqui, nós precisamos verificar três opções, que precisam estar marcadas, porque quando você estiver trabalhando com o QGIS, essa configuração vai otimizar o uso do seu hardware, ou seja, do processador do seu computador, na edição. Então você vai marcar as opções Processar camadas em paralelo usando vários núcleos da CPU, habilitar simplificação de feição por padrão para novas camadas adicionadas, e fazer linhas aparecerem com menos definição para não perder performance ao renderizar. Aqui em tela e legenda você pode alterar a cor de seleção e a cor de fundo do QGIS. A cor de seleção é o seguinte: quando você seleciona alguma coisa, ela fica com essa cor que está aqui marcada, no caso a cor amarela. Aí tu podes escolher a cor que achar melhor e fazer a alteração. Você pode configurar da forma que achar melhor. Outra configuração que você pode fazer no QGIS é aqui na aba Vetorização. Dependendo da versão do software que você tiver aí, essa aba pode também ter o nome de digitalização. Nós podemos aqui alterar a espessura da linha que você tem quando está vetorizando, ou digitalizando, para que ela fique mais grossa ou mais estreita. Você pode alterar como preferir a cor dessa linha e a cor de preenchimento. Uma coisa que é possível fazer aqui também, tanto na cor da linha quanto na cor de preenchimento, é alterar a transparência da linha, ou seja, a opacidade. Quanto menor for esse valor, mais transparente a linha será.
E o mesmo vale para preenchimento. Quanto menor o valor de opacidade, mais transparente vai ser a área do polígono que você está vetorizando, isso durante a vetorização, para você conseguir ver o fundo. Aqui em Aderir, podemos estar configurando mais alguns parâmetros aqui do QGIS. Presta atenção nessas dicas aqui. Você alterar o modo de aderência, a tolerância de aderência, e o raio de busca, tudo isso aqui é importante quando você está fazendo edição de vetores. Então, para editar vetores essas configurações aqui são importantes. Você pode alterar isso ou não, de acordo com o que você estiver fazendo, para otimizar o trabalho e ter menos problemas. Então, o modo de aderência aqui está padrão ao vértice. Aqui eu sempre estarei usando unidades do mapa. Em tolerância padrão, ponho 2 unidades. Em raio de busca, deixo 10 unidades. Você pode deixar marcado exibir dicas de ferramentas, que facilita também o seu trabalho. Os marcadores de vértice podem ser alterados também. Por exemplo, aqui está como cruz. Eu posso mudar para círculo semi-transparente. Então você pode alterar essas informações aqui para facilitar o seu trabalho. O padrão que eu gosto de usar no dia a dia é esse aqui. São essas configurações aqui, ok? Agora vamos na aba Layouts. E presta atenção, porque essa é uma das melhores dicas que eu tô te dando aqui nesse tutorial. Então, nessa aba é importante isto aqui, fonte padrão de layout. Porque, se você estiver fazendo um mapa e for usar ele num relatório, você deve escolher para a fonte de layout a mesma que você vai usar no texto, para não ter discrepância entre o que você tem no seu mapa e o que vai ter no relatório. Aqui na aba Aceleração, você pode alterar a aceleração. Para isso, você marca ativar a aceleração OpenCL. Isso aqui só pode ser feito se o teu computador tiver uma placa de vídeo dedicada. Nesse caso você marca aceleração e escolhe aqui a sua placa. E aqui vai mais uma dica importante nessa aula. Se você estiver tendo problemas na execução do QGIS com geometrias inválidas e sua camada não tem geometria inválida ou não vai interferir no resultado do que você está gerando, você pode vir aqui em Processamento, Geral, Filtragem de feições inválidas. Então você clica 2 vezes aqui dentro e ele vai abrir. E então escolha a opção Não Filtre. Esse não filtro, por padrão, não vai interromper os plugins quando tiver feições inválidas. Então pode dar o OK aqui. Ele vai salvar essas configurações. Essa é a configuração inicial do QGIS. Isto é, toda vez que você abrir o programa, ele vai estar com essa configuração. Mas tu podes também alterar as configurações e propriedades do teu projeto. Então eu venho aqui em Projeto, ponho em Propriedades, e aqui eu posso, por exemplo, configurar o SRC do projeto. Você pode escolher se quer trabalhar com sistema de coordenadas geográficas, ou com sistema projetado de coordenadas. Em estilos padrão, você pode selecionar algum estilo padrão para marcadores, e para linhas. Toda configuração que você fizer aqui, e der o aplicar, só vai alterar no seu projeto. Vou dar um exemplo que acontece comigo de vez em quando. Digamos que seu mapa tem finalidade de realizar medições precisas, como por exemplo, calcular uma área da forma mais fiel possível. Então, nesse caso, você deve mudar o sistema de coordenadas geográficas para o sistema projetado de coordenadas, ou seja, você vai configurar o SRC do seu projeto no QGIS para UTM. Inclusive, como configurar o QGIS para UTM é uma das dúvidas mais frequentes dos meus alunos e dos iniciantes no programa de maneira geral. Se essa é sua dúvida também, agora você vai aprender como se faz. Então, você vem aqui em Projeto, Propriedades. Você vem na aba SRC. Vai em Sistema Projetado de Coordenadas, e procura por WGS84UTM. Então você escolhe a zona correspondente à área que você está trabalhando. Nesse caso, vou escolher a zona 22S. Agora, aqui vem o pulo do gato. Para calcular medidas de distância e área da forma mais precisa possível, o segredo é você fazer a seguinte configuração. Venha aqui em Geral, Medições. Então, em Elipsoide, você deve alterar para a primeira opção, que é a Non-Planimetric. Aplicar, OK. Então essa é a primeira configuração. Configurar o software e depois configurar o seu projeto. E agora vamos falar dos complementos para o QGIS. Mas antes, eu peço encarecidamente que você clique aqui embaixo no botão do like, porque assim você vai ajudar este canal a crescer. Me custou 5 horas e 25 minutos preparar essa aula completa de graça para você, mas clicar no botão do like não te custará nem 2 segundos.
Além disso, se você quer receber mais desse conteúdo semanal e aprender tudo o que você quiser sobre QGIS sem gastar nada por isso, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado quando eu postar novos vídeos no canal. Bom, e como prometido, vamos falar agora sobre os complementos, ou plugins, para o QGIS. Só lembrando que esses dois termos, plugin e complemento, são sinônimos, tá certo? Eles servem para executar funções que o software não executa por default. Mas antes, vamos aqui no menu em Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Esta janela vai se abrir. E a primeira coisa que você vai fazer é verificar os plugins já existentes. Então, nessa janela, a gente vai aqui em Instalados. DB Manager precisa estar ativado, para a gente conseguir gerenciar bancos de dados. E Processing, que é o complemento que ativa as funções dentro de vetor e de raster. As ferramentas que tem lá são executadas pelo Processing. O mesmo vale também aqui dentro da aba Processar, da caixa de ferramentas Processar. Ou seja, se esse plugin estiver desativado, a gente não consegue utilizar essas ferramentas. Então precisa ativá-lo. E verificador de topologia você também deve ativar. Além disso, nós podemos instalar novos complementos no QGIS. Vamos vir aqui em Tudo. E você tem aqui um repositório de complementos que estão disponíveis para a versão do QGIS que você está usando. Como você pode ver, tem um monte de plugins aqui disponíveis. E o primeiro complemento que você vai instalar é o Quick Map Services. Você vem aqui na pesquisa e digita Quick Map. E ele já aparece Quick Map Services. Esse, para muitos, é um dos melhores plugins para o QGIS. Com certeza ele é muito útil. Esse complemento possibilita você acessar o Google Earth diretamente do QGIS. Então, você clica nele e põe para instalar o complemento. Ele vai fazer uma instalação. E aí você fecha essa janela. O Quick Map vai gerar essa janela chamada Web. Alguns complementos que têm ligação com a internet geram essa janela, e aí eles vão sendo instalados nela. E este complemento precisa ser configurado depois de instalado. Então vamos aqui em Web, Quick Map Services. Veja que eu tenho poucos repositórios de imagens. Não tenho nem o Google e nem o Bing, por exemplo. Então, para aumentar o número de servidores que a gente pode ter acesso, você vem aqui em Settings. Ele vai abrir essa janela para você. Aí você vai em More Services, ou Mais Serviços. Depois você clica em Get Contributed Pack, ou pedir o pacote contribuição. Ele vai instalar e fazer uma liberação. Pronto, fez o download. Dá um OK. Save. E agora você tem acesso a muito mais servidores. Veja que essa janela agora está completa. Agora nós podemos usar as imagens do Google. Assim como você consegue colocar imagens de outros fornecedores, como a Esri, que faz o ArcGIS. Temos o Bing. O USGS. Temos uma infinidade de dados. Vamos ver um exemplo. Vem aqui em Google, Google Satélite. E agora eu estou acessando o Google Earth diretamente do QGIS, através desse plugin. Ele cria uma camada aqui que a gente acessa. Mas lembre-se, isso é um base map, ou mapa base. Então você não consegue recortar, não consegue alterar. Você não consegue fazer nada, porque ele é apenas consultivo, e pode ser exportado também para você fazer seus mapas. Além disso, você precisa estar conectado com a internet para poder usar, porque ele carrega na internet. Então vamos remover essa camada, e vamos para o próximo complemento. Então vamos de novo aqui em Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Você vem mais uma vez aqui na pesquisa, aí você digita Quick OSM. E clique em Instalar Complemento. Esse plugin permite que você acesse camadas vetoriais do OpenStreetMaps. Pronto, já foi instalado. E outro complemento que nós vamos instalar é o Semi-Automatic Classification Plugin. Ele serve para fazer download de imagens de satélite e editá-las, criando um mapa classificado de uso da Terra. Instalar plugin. Já está instalado. Vamos instalar também o GoToStreetView. Você deve instalar também o Digitizing Tools, que é um plugin de edição vetorial do QGIS.
Vamos instalar o plugin Lecos, Landscape Ecology Statistics. Instalar complemento. E o Map Biomas Collection. E mais uma vez, instalar complemento. Você não precisa deixar todos os plugins ativos. Pode ativá-los só no momento em que precisar utilizá-los. Aqui instalados, o Quick OSM, você pode deixar desligado. O Go to Street View, vamos deixar desligado, depois a gente ativa. O Quick Map Services pode deixar desligado também, e ligar só quando precisar dele. Assim ele não pesa muito na hora de abrir o QGIS. Então qualquer um desses complementos você ativa ou desativa de acordo com a necessidade. Dentro aqui dos instalados vamos deixar ativos só os plugins que a gente precisa. Vamos fechar. Então você acabou de instalar alguns complementos do QGIS, apenas algumas das muitas opções que existem. O objetivo da aula é te ensinar como instalar os plugins no software. Então agora, caso você precise de algum outro complemento, mesmo que ele não tenha sido mencionado neste tutorial, você já sabe como instalar, certo? E agora eu vou te mostrar como fazer outra configuração importante no QGIS. É provável que na primeira vez que abra o programa, surjam várias barras de ferramentas já ativadas, como você está vendo aqui. Mas há várias outras listas de ferramentas que existem no software, mas que não vêm ativadas logo que você o instala. E para ativá-las é fácil. Basta você posicionar o cursor do mouse aqui e clicar com o botão direito. Vai aparecer para você aqui painéis e barra de ferramentas. E aí você escolhe quais ferramentas você quer deixar ativadas. Por exemplo, eu sempre gosto de ativar duas caixas aqui em painéis. A caixa de ferramenta de processamento painel, que daí vai aparecer aqui todas as ferramentas. E outra é a camadas painel. Essa aqui dá para colocar aqui do lado, que fica mais fácil de trabalhar. Porque daí fica essa área central aqui para trabalhar com o mapa. E aqui tu tens as camadas, as layers. E aqui, as ferramentas. E aí você pode ajustar para um lado e para o outro para ficar com uma área maior aqui para você trabalhar melhor. Tem gente que gosta de ativar tudo. Já eu prefiro deixar ativado só aquilo que eu vou usar no cotidiano mesmo, porque quanto mais você for colocando caixas de ferramentas, mais vai ocupando aqui o espaço e diminuindo a área de trabalho. Mas o importante aqui nessa aula é você aprender como faz. Aí fica ao seu critério. Você vai configurando aqui da maneira que for melhor para você. Mas agora muita atenção, porque o que eu vou te falar é importante. Não adianta nada você saber apenas como configurar o QGIS e instalar complementos no software. O que realmente importa, no final das contas, é você saber como usar o programa. Então, se você quer aprender o passo a passo de como fazer um mapa profissional no QGIS do zero, assista o vídeo que vai estar aqui na tela final, que é a primeira aula do meu curso completo e grátis de QGIS para iniciantes. Obrigado por ficar comigo até aqui. E até a próxima aula.